Zacarias. Introdução. Autoria. Segundo a tradição judaica, Zacarias é o autor do livro que leva seu nome, cujo significado em hebraico é Javé lembra, ou Deus recordou-se. Do mesmo modo, Jeremias, capítulo 1, versículo 1, e Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, Zacarias não era apenas profeta de Javé, capítulo 1, versículo 1, mas também sacerdote. Nasceu na Babilônia e estava entre o remanescente que retornou a Judá em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel e de Josué. Seu avô, Ido, que em hebraico quer dizer tempo determinado, é mencionado entre os que voltaram. Neemias, capítulo 12, versículo 4. Em data posterior, quando Joaquim era sumo sacerdote, o profeta Zacarias teve a oportunidade de suceder seu avô. Capítulo 1, versículos 1 e 7. Como chefe daquela família, clã sacerdotal, Neemias capítulo 12, versículos 10 ao 16. Acredita-se que o pai de Zacarias, chamado Berequias, que significa abençoado por Javé, havia morrido ainda muito jovem, pois Zacarias sucede o avô. Capítulo 1, versículos 1 e 7. Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, Esdras capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 4, e deu continuidade ao seu ministério por muitos anos depois da morte de Ageu. Capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 1 em comparação a Ageu, capítulo 1, versículo 1 e Neemias, capítulo 12, versículos 1 ao 16. Considerando que começou seu ministério muito jovem, deduz-se também ter ministrado durante o reinado de Artaxerxes I, entre os anos de 465 e 424 a.C. Modernamente, a crítica bíblica considera que o profeta Zacarias tenha escrito ou ditado o livro que leva seu nome. Contudo, alguns questionam a autoria dos capítulos 9 a 14, alegando diferenças de estilo e outras características de composição literária, bem como o fornecimento de referências históricas e cronológicas que indicam um possível segundo autor. Contudo, todas essas objeções não têm fundamento sólido nem comprovado, o que faz crer que seja ainda mais seguro aceitar os postulados tradicionais quanto à unidade total da obra, como da autoria do profeta Zacarias. Propósitos. As profecias de Zacarias representam uma expressão de Deus de grande consolo, encorajamento e esperança para todos os crentes de todos os tempos. Sua pregação começa com uma chamada ao arrependimento sincero e termina com palavras proféticas referentes ao retorno e reinado do Mashiach, Messias, Jesus, Yeshua em hebraico. Zacarias fez mais predições sobre o ungido, Messias, do que todos os outros profetas, exceto Isaías. Profecias referentes à primeira vinda do Messias, capítulo 3, versículo 8, capítulo 9, versículos 9 e 16, capítulo 11, versículos 11 ao 13, capítulo 12, versículo 10 e capítulo 13, versículos 1 e 6. E profecias a serem cumpridas em sua segunda vinda ao glorioso retorno do Senhor. Capítulo 6, versículo 12 e capítulo 14, versículos 1 ao 21. Durante o reinado de Ciro, mais de 50.000 judeus retornaram à região que hoje se convencionou chamar Palestina, todo vindo da Babilônia, região onde hoje se situa o Iraque, em 538 a.C. Iniciaram a construção das bases para o templo em 536 a.C., mas a oposição das nações pagãs, em torno de Judá, impediu a continuação das obras por 15 anos. Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 4, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Dario Ristaspes, capítulo 1, versículo 1, que foi proclamado imperador persa em 522 a 521 a.C., confirmou o decreto de Ciro e Zacarias, tal como o profeta Ageu, o que motivou o povo a completar a edificação da casa do Senhor, o que de fato se deu em 516 a.C.
Data da primeira publicação. Apesar de que os 8 primeiros capítulos do livro do profeta Zacarias sejam atribuídos à sua própria autoria e datados do ano 520 a.C., a data dos capítulos 9 a 14 ainda tem sido alvo de pesquisas, análises e muitas discussões acadêmicas. Contudo, atribuir a segunda porção da obra a tempos macedônios, helênicos, por causa da referência à Grécia, capítulo 9, versículo 13, é supor que Zacarias, como um verdadeiro profeta do Altíssimo, o Eterno, profeta a quem as coisas futuras e escatológicas foram reveladas pelo próprio Senhor, não poderia ter previsto tal proeminência da nação e do povo grego. Além disso, Zacarias iniciou seu ministério ainda muito jovem, e bem pode ter vivido o suficiente para testemunhar as importantes vitórias dos bem equipados exércitos gregos sobre os persas em 490 e 480 a.C. Tais vitórias poderiam ter acentuado a visão do profeta em relação ao nascimento de um novo império e à relevância mundial da Grécia como nação, povo e cultura. Esboço geral de Zacarias. Primeiro, convocação geral ao arrependimento. Capítulo 1, versículos 1 ao 6. Segundo, as visões de Javé reveladas a Zacarias. Capítulo 1, versículo 7 ao capítulo 6, versículo 15. Item A. A visão dos cavalos e cavaleiros. Capítulo 1, versículos 7 ao 17. Item B. A visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Capítulo 1, versículos 18 ao 21. Item C. A visão do agrimensor. Capítulo 2, versículos 1 ao 13. Item D. A visão de Josué, o sumo sacerdote. Capítulo 3, versículos 1 ao 10. Item E. A visão do candelabro de ouro. Capítulo 4, versículos 1 ao 14. Item F. A visão do Sefer, livro que voava. Capítulo 5, versículos 1 ao 4. Item G. A visão da mulher dentro de um cesto de Efa. Capítulo 5, versículos 5 ao 11. Item H. A visão das 4 carruagens. Capítulo 6, versículos 1 ao 8. Item I. A coroação simbólica de Josué. Capítulo 6, versículos 9 ao 15. Terceiro. A questão do jejum e a promessa futura. Capítulos 7 e 8. Item A. O questionamento da delegação de Betel. Capítulo 7, versículos 1 ao 3. Item B. A repreensão de Javé, o Senhor. Capítulo 7, versículos 4 ao 7. Item C. A ordem para o arrependimento. Capítulo 7, versículos 8 ao 14. Item D. A restauração de Israel ao favor de Javé. Capítulo 8, versículos 1 ao 17. Item E. Reino de paz, alegria e amizade de Judá. Capítulo 8, versículos 18 ao 23. Quarto. Segunda parte de Zacarias. 2 sentenças. Capítulos 9 ao 14. Item A. Primeira sentença profética. Advento do Messias. Capítulos 9 ao 11. A. A vinda do rei messiânico. Capítulos 9 e 10. B. Rejeição do rei pastor messiânico. Capítulo 11. Item B. Segunda sentença. Advento e recepção do Messias. Capítulos 12 e 13. A. Socorro, conversão e salvação de Israel. Capítulos 12 e 13. B. A vinda definitiva do Messias e de seu reino. Capítulo 14. Zacarias. Capítulo 1. Deus convoca ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do império do rei Dario, a palavra de Javé chegou ao profeta Zerariá ben Bereriá, Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido, cujo nome significa Javé lembra, nos seguintes termos:
Eis que o Senhor se irou sobremaneira contra os teus antepassados. Por esse motivo, anunciai diante de todo o povo: assim ordena Javé dos exércitos: retornai a mim, e eu me voltarei para vós. Convoca o Senhor dos exércitos. Não sejais como os vossos pais e antepassados, aos quais os antigos profetas pregaram. Assim diz o Senhor dos exércitos: abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me dispensaram atenção. Reclama Javé. Agora, portanto, onde estão os vossos antepassados? E os profetas, porventura, vivem eles para sempre? No entanto, a minha palavra e todos os meus conselhos e decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os vossos antepassados e os moveram a converter-se e a confessar. Eis que Javé dos exércitos fez conosco o que nossos maus caminhos e práticas malignas mereciam, tudo conforme profetizou. Primeira visão: os cavalos. No 24º dia do 11º mês, o mês de Shebat, Vara, isto é, entre janeiro e fevereiro, no 2º ano do império do rei Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Surgiu na minha frente um anjo, montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as moitas, num grande vale, e atrás dele estavam montados outros anjos, e seus cavalos eram vermelhos, marrons e brancos. Imediatamente indaguei: quem são estes, meu senhor? Então outro anjo que falava comigo respondeu: eu lhe revelarei quem são. Então o anjo que estava entre as moitas deu a seguinte interpretação: eis que são aqueles que Javé enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as moitas: percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e em descanso. Diante do que o anjo do Senhor replicou: ó Javé dos exércitos, até quando não olharás com misericórdia para Jerusalém e para com as cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então Javé respondeu palavras de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo. E o anjo me orientou: exclama diante de todos: assim diz Javé dos exércitos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Contudo, estou muito indignado contra as nações que se sentem inabaláveis. Eis que eu vinha irritado com o meu povo, mas elas conseguiram piorar em muito a dor do meu povo e o meu sofrimento. Portanto, eis o que diz Javé: estou voltando a minha face para Jerusalém e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali minha casa será reedificada. Eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém. Avisa o Senhor dos exércitos. E diga mais: assim diz Javé dos exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Eterno voltará a consolar Sião, e a preferir Jerusalém. Segunda visão: chifres e artesãos. Em seguida, eis que olhei para o alto e vi algo como 4 chifres. Então, perguntei ao anjo que interpretava a visão e falava comigo: o que significa isso? E ele replicou: são chifres que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Logo após, Javé fez-me ver 4 artesãos. E eu de novo indaguei: o que estes vêm realizar? Ele esclareceu: ali estão chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dominá-los e espalhá-los. Capítulo 2. Terceira visão: Deus restaurando. Eis que olhei outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então lhe indaguei: para onde vais? E ele replicou: vou medir qual é a largura e o comprimento da cidade de Jerusalém. Então
o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe avisou: corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como os povoados, sem muros de proteção, por causa da sua incontável quantidade de habitantes, tanto seres humanos como animais. Porquanto, eis que Javé assegura: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e serei Kabod, a glória, no meio da cidade. Cuidado, atentai ao que vos previno. Fugi agora mesmo das terras do norte, adverte o Senhor. Porque eu vos espalhei aos quatro ventos da terra, afirma Javé. Escapai, ó Sião, vós todos que habitais na filha, cidade de Babilônia. Sendo assim, declara Javé dos exércitos: ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que vos saquearam, porquanto qualquer que tocar em vós fere a menina dos olhos de Deus. Em verdade, eis que levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão espólio para os seus servos. E então sabereis todos vós que Javé, o Senhor dos exércitos, me enviou. Canta e rejubila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, garante o Senhor. E naquele grandioso dia, muitas nações se unirão a Javé, se tornarão o meu povo, e tu serás a minha habitação, e reconhecerás que o Eterno, o Senhor dos exércitos, me enviou a ti. Então Javé herdará Judá como sua porção na Terra Santa, e escolherá de novo Jerusalém. Aquietai-vos todos vós perante Javé, o Senhor, porquanto ele se levantou de sua santa habitação. Capítulo 3. Quarta visão. Vestes sacerdotais. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, e posicionava-se em pé em frente ao anjo de Javé, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás: que Javé te repreenda. Satanás: sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem. Não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém-saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então, o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponham-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo de Javé permaneceu ali, observando tudo. Então o anjo do Senhor declarou a Josué: assim diz Javé dos exércitos: se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa, e também cuidarás dos meus átrios. E te darei lugar entre os que aqui estão. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, Zemar, o renovo. Porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Javé, sobre esta Eben, pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia, garante o Senhor dos exércitos. E assim, naquele dia, declara o Eterno dos exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para assentar-se em paz debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Capítulo 4. Quinta visão. O candelabro. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou: que vês? Ao que respondi: vejo a menorah, um lindo candelabro, todo em ouro maciço e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos, que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda.
Então, indaguei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou: Não sabes o que é isso? E eu repliquei: Não, meu senhor. Então, ele me explicou: Esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular principal aos brados de Cane, favor, graça. Então Javé falou comigo nestes termos: As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste Bait, casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: Eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor, que percorrem toda a terra sem cessar. Em seguida, perguntei ao anjo: Qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E ainda acrescentei outra questão: E o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou: Não sabes o que tudo isso quer dizer? E eu confirmei: Não, meu senhor. Então ele me explicou: Estes são 2 homens ungidos para trazer o óleo santo e servir ao Adoni, o soberano do mundo inteiro. Capítulo 5. Sexta visão. O livro que voava. Tornei a levantar os olhos, e eis que observei um livro em forma de rolo de pergaminho que voava. E o anjo me questionou: Que vês? Eu repliquei: Vejo um grande rolo de pergaminho que flutua no ar, medindo 20 por 10 côvados, isto é, 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me revelou: Eis que neste pergaminho está escrita a maldição que será derramada sobre toda a face da terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa praga. Assim, afirma o Eterno Todo-Poderoso: Eu lancei essa maldição para que ela entre na moradia do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá nas casas dessas pessoas até que estejam completamente destruídas, e não restarão nem vigas de madeira, nem pedras. Sétima visão. A mulher e o cesto. Logo em seguida, o anjo que conversava comigo adiantou-se e me orientou: Ergue agora os teus olhos e observa o que é isto que vem surgindo. Então indaguei sobre o que era aquilo, e ele me esclareceu: Ora, é um efa, um cesto de medir. E acrescentou: E ele representa o conteúdo do pecado de toda a terra. E notei que uma grande tampa de chumbo foi retirada, e dentro do cesto estava sentada uma mulher. E o anjo explicou: Esta é, pois, a Rishur, perversidade. E a empurrou para dentro do enorme cesto e a fechou outra vez com a tampa de chumbo. De novo levantei meus olhos e observei que se aproximavam bem à minha frente 2 mulheres com asas, como de cegonha. O forte vento arremessou suas asas, e elas ergueram o cesto entre o céu e a terra. Indaguei ao anjo: Para onde estão levando o cesto? E ele prontamente replicou: Para Shinar, o país dos 2 rios, isto é, a Babilônia. Lá lhe construirão um santuário, e quando esse templo estiver pronto, o cesto será depositado ali, em seu pedestal. Capítulo 6. Oitava visão. Os carros de guerra. Uma vez mais levantei o olhar e avistei 4 carruagens que saíam dentre 2 montes, e esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos, e a segunda cavalos pretos, na terceira cavalos brancos, e a quarta carruagem cavalos malhados,
e todos eram muito fortes. Então indaguei ao anjo que me esclarecia. Que são estes, meu senhor? O anjo explicou. Eis que estes são os 4 ventos do céu que partem da presença de Adon, o soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção às terras do norte. Aqui tem cavalos brancos, parte em seguida na direção oeste para o ocidente. E aqui tem cavalos baios, ruma para a terra do sul. Os grandes e vigorosos cavalos avançavam ansiosos por percorrer a terra. Então o anjo lhes ordenou: Ide agora, e percorrei toda a terra. E eles partiram. Em seguida o anjo me chamou, dizendo: Vê, os que foram para as terras do norte fazem o meu espírito apaziguar-se em relação a essa região. A coroação de Josué, o renovo. E a palavra de Javé veio a mim de novo com a seguinte ordem: Toma prata e ouro dos cativos, Heldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vai à casa de Josias, filho de Sofonias. Pega a prata e o ouro, faz uma Utarah, coroa sagrada, e coloca-a sobre a cabeça do grande sacerdote Yehoshua ben Yehozadak, Josué, filho de Jeozadak, e profetiza-lhe que assim afirma Javé, o Senhor dos Exércitos: Eis que aqui está o homem cujo nome é Tzemach, renovo. Ele partirá do seu lugar para edificar a casa de Javé. Ele, pessoalmente, construirá o templo do Senhor. Será revestido de majestade e se assentará em seu quiser, trono, para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono, e haverá perfeita paz entre os dois. A coroa será para Heldai, Tobias, Gedaías e Rem, o bondoso, filho de Sofonias, como um memorial na casa de Javé. Grande quantidade de pessoas virá de longe e ajudará a edificar o templo do Senhor. Então reconhecereis que o Eterno Todo-Poderoso me enviou para vos trazer esse anúncio. Isso só ocorrerá se agirdes com chama, obediência cuidadosa e fiel à voz de Javé, o Senhor vosso Elohim, Deus. Capítulo 7. Amor e justiça ao invés de jejuns. No dia 4 do mês 9, chamado Kislev, entre novembro e dezembro, no 4º ano do império do rei Dario, o Senhor Deus entregou uma mensagem ao profeta Zacarias. Foi na época em que o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens, a fim de rogarem a Javé, com a seguinte indagação aos sacerdotes do templo do Senhor Todo-Poderoso e aos profetas: Devemos lamentar, chorar e jejuar durante todo o 5º mês do ano, lembrando o mês em que o templo foi destruído, como temos feito há décadas? Então a palavra de Javé dos Exércitos veio a mim, dizendo: Questiona a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: Quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, foi de fato para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram estas as palavras que Javé proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando o Negueb, toda a região sul, e a Cefelá, as planícies costeiras de Judá, eram habitadas? E a palavra do Senhor veio outra vez a Zacarias, nos seguintes termos: Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com seu próximo. E não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos, para não escutar nenhuma das minhas palavras. Endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha Torá, lei, e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado pelo seu Espírito, por intermédio dos antigos profetas. Por esse motivo, eu me deixei tomar pela ira do meu zelo. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também
eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, Javé, o Senhor soberano, quem está falando. Mas espalhei-os com um vendaval entre todas as nações pagãs. Assim, a terra que deixaram para trás ficou devastada, de tal maneira que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra amada e próspera num deserto estéril. Capítulo 8. Bênçãos a Jerusalém e outras nações. Mais uma vez veio a minha palavra de Javé Todo-Poderoso. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo e intenso cuidado para com Sião, e estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim, pois, declara o Eterno: estou retornando para Sião, e tabernacularei no centro de Jerusalém. Então, Jerusalém será chamada por todos de Ir Emet, cidade verdade, e o monte de Javé dos Exércitos será conhecido como Monte Kodesh, sagrado. Assim promete o Senhor soberano: homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com sua bengala na mão, por causa da idade avançada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que ali brincarão. Ainda que tudo isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquele tempo, todavia será impossível para mim? Afirma Javé dos Exércitos. Assim garante o Eterno soberano: salvarei minha gente, libertando-os das terras do Oriente e das terras do Ocidente. Eis que eu os trarei, e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Elohim, Deus, em Emet. Verdade, lealdade e justiça. Assim diz Javé dos Exércitos: fortalecei vossas mãos. Todos vós que ouvistes nesses dias essas palavras da boca dos profetas, que estiveram presentes no dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor Todo-Poderoso, para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais de carga lhes rendiam qualquer ganho. Ninguém podia cuidar da sua vida e de seus negócios em paz e segurança, por causa de seus adversários, porquanto eu mesmo havia colocado cada pessoa contra o seu próximo. Mas hoje não mais agirei com o remanescente desse povo como fiz no passado, assegura o Eterno dos Exércitos. Haverá, portanto, uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas a seu tempo, e o céu derramará o orvalho necessário, e providenciarei todas essas bênçãos como uma herança ao remanescente desse povo. Ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei, e havereis de ser uma grande bênção. Não temais, mas fortalecei as vossas mãos, e sede corajosos. E assim afirma Javé dos Exércitos: assim como planejei vos castigar sem compaixão quando vossos pais me provocaram ao extremo furor do zelo, diz o Senhor Todo-Poderoso, semelhantemente agora tomei a decisão de uma vez mais de ser favorável e fazer o bem a Jerusalém e a Judá. Sendo assim, nada temais. Eis, portanto, o que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, julgai com sabedoria e paz nos tribunais. E ninguém trame em seu íntimo o mal contra o próximo, tampouco ame o juramento falso, nem a mentira, porquanto eu rejeito todas essas malignidades, declara Javé. Então, novamente veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, alertando: assim diz Javé soberano: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, de agora em diante, serão ocasiões festivas, alegres e cheias de júbilo. Encontros felizes para todo o povo de Judá. Por esta razão, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e moradores de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e convidarão: vamos depressa rogar o favor de Javé e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou a caminho. E assim,
Muitos povos e nações poderosas virão buscar Javé Todo-Poderoso em Jerusalém e suplicar seu benefício. Assim, pois, profetiza Javé, o Senhor dos Exércitos: eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e exclamarão: sim, iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim, Deus, está convosco. Capítulo 9. Julgamento dos inimigos de Israel. Eis a palavra de Javé contra as terras de Hadraque, que atingirá Damasco, porquanto os olhos do Senhor passeiam por toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, assim como sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora se achem muito cultas e invencíveis. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como o pó da terra, e ouro como lama nas ruas. Mas o Eterno se apossará dela e lançará no mar toda a sua riqueza, e ela será consumida pelo fogo. Ao observar esse assombro, Ascalon sentirá grande pavor. Gaza, de igual modo, se contorcerá de pavor e agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei, e Ascalon ficará desabitada. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu exterminarei com a arrogância dos filisteus. Tirarei sangue de suas bocas, e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Elohim, Deus, e se tornará chefe em Judá, e Ecrom será como Jebuseus. Acamparei contra o exército ao redor da minha casa, para que ninguém passe nem retorne. Eis que um opressor nunca mais passará por cima do meu povo, porquanto agora eu observei tudo isso com meus próprios olhos. Eis que é chegado o rei de Sião. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará Shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio, o Eufrates, até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água. Retornai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro, pois curvarei Judá como se curva um arco de guerra. Usarei Efraim como seta, convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente, ó Sião. O aparecimento do Senhor. Então Javé surgirá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. Adonai, o Senhor Deus, fará soar o chofar, a trombeta, e marchará em meio às tempestades do sul. O Eterno dos Exércitos os protegerá. Eles devorarão e pisotearão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como as bacias de sacrifício, usadas para aspergir a água nos cantos do altar. Naquele grande dia, Javé, o seu Elohim, Deus, o salvará como o rebanho do seu povo, porque serão como as joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Ah, quão maravilhosa é a tua bondade, quão formosa será a nova geração. Haverá trigo e vinho com fartura, e os rapazes e as moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos. Capítulo 10. O carinho de Javé por Judá. Rogai a Javé pelas chuvas da primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem ordena que chuva caia sobre a humanidade e lhes providencia todas as plantas do campo. Porquanto todos os ídolos são fraudulentos e mentirosos, os adivinhadores têm falsas visões e falam de sonhos enganadores. Qualquer consolo que possam trazer é vão. E, por esse motivo,
o povo vagueia como ovelhas desesperadas pela falta de um bom pastor. Ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama. Eis que eu punirei os Atud, bodes, os líderes do povo. Mas o Eterno dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo nas guerras. Eis que a pedra angular sairá de Judá virá a estaca da tenda, o arco da batalha, e os governantes e chefes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas durante a batalha. Lutarão porque Javé, o Senhor, está com eles, e humilharão os grandes cavaleiros. Assim, eu fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei retornar, porque tenho compaixão deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou Javé, o Senhor, seu Elohim, Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão, e muito se alegrarão, seu coração se rejubilará em Javé. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu os resgatei. Eles se multiplicarão e serão uma numerosa multidão, como nos tempos antigos. Embora eu os espalhe por entre os diversos e distantes povos da terra, eles se recordarão de mim. Criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os reunirei de volta da Síria. Eu mesmo os conduzirei para as terras de Gileade e do Líbano, e ainda assim não haverá espaço suficiente para abrigar a todos. Vencerei o mar da agonia, ferirei o mar da tribulação, e as profundezas do Nilo ficarão secas. A arrogância da Síria será aniquilada e todo o poder do Egito será destruído. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, assegura Javé. Capítulo 11. A hora do castigo dos ímpios. Ó Líbano, eis que deves abrir os teus portões, para que o fogo devore os teus cedros mais imponentes. Ó pinheiro, agoniza, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram todas arrasadas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo devastada. Ouvi, pois, o pranto e o lamento dos pastores. Os seus formosos pastos foram todos destruídos. Eis que urros de grandes e ferozes leões ecoam por toda parte, pois a rica floresta do Jordão está toda arruinada. O bom e o mau pastor. Assim declara, pois, Javé, o Senhor, meu Elohim, Deus. Pastorei as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem ser punidos, e cujos vendedores exclamam: Louvado seja Javé, estou rico! E assim, nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por esse motivo, também não pouparei mais os habitantes desta terra, afirma o Senhor. Entregarei cada pessoa na mão do seu próximo, e ao seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eis que me tornei pastor das ovelhas separadas para a matança, especialmente das mais necessitadas e frágeis ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 cajados. A um chamei Noam, graça, e ao outro denominei Rebel, união. E com eles cuidei carinhosamente de todas as ovelhas. Em um só mês, eu me desfiz dos 3 pastores indignos. Afinal, me cansei deles. Além disso, o rebanho todo há muito me detestava. Então eu declarei: Eis que não mais cuidarei de vós. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja destruído. E os que sobrarem, devore cada um a carne do seu próximo. Em seguida tomei o meu cajado chamado graça e o quebrei, a fim de desfazer a aliança estabelecida com todos os seres humanos. A aliança foi cancelada naquele dia, e assim, os aflitos do rebanho que estavam me observando reconheceram que tudo isso era o cumprimento da palavra do Senhor. Então, eu me dirigi a eles, concluindo: Se parece bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido. Caso contrário, não me paguem.
Eis que então eles me pagaram o preço de um escravo, 30 moedas de prata. E Javé, o Senhor, me ordenou: lança isto ao oleiro, esse excelente preço pelo qual fui avaliado por eles. Em seguida peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor, para o oleiro. Depois disso, quebrei meu segundo cajado, denominado União, rompendo o relacionamento de irmãos entre Judá e Israel. E Javé me ordenou: toma ainda para ti todos os utensílios de um pastor insensato, pois levantarei um pastor nesta terra que não se preocupará com as ovelhas que se perdem, nem procurará trazer de volta as que se desviam, tampouco cuidará das que se ferem, nem alimentará sadias, mas apenas as criará para comer a carne das mais gordas, destroçando as suas patas. Ai do pastor imprestável! Ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado, que a espada da justiça fira o seu braço e fure o seu olho direito. Eis que seu braço secará por inteiro, e o seu olho direito ficará completamente em trevas. Capítulo 12. O fim dos inimigos de Jerusalém. Esta é, pois, a palavra de Javé para Israel, palavra do Senhor, que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor e também Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos, e de total demência todos os que cavalgam sobre eles. Abrirei os meus olhos, a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. Então, os líderes de Judá cogitarão: os habitantes de Jerusalém são fortes porque Javé, Todo-Poderoso dos Exércitos, é o seu Elohim, Deus. Naquele dia farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Eis que Javé também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Javé diante deles. Naquele dia, tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. O povo de Jerusalém se arrepende, mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia muitos prantearão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad e Rimom, no vale de Megido. Toda a nação chorará em separado, cada família com suas mulheres pranteará, a família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Capítulo 13. A eliminação dos falsos profetas. Naquele grande dia uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia extirparei da terra de Israel os nomes dos Utdubs, ídolos, e nunca mais serão lembrados, assegura o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos. Eis que removerei da terra tanto os falsos profetas como o espírito imundo, a vontade que o povo tem de adorar imagens idólatras.
E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe repreenderão dizendo: não viverás, porquanto falas mentiras em o nome de Javé. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o esfaquearão assim que profetizar fraudulentamente. Naquele dia, qualquer pessoa que profetizar falsamente sentirá bush, empalidecido e confuso por causa da sua visão. Ninguém mais vestirá uma capa de peles de animais para fingir que é profeta. Ao contrário, cada um anunciará: não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho vivido do trabalho na terra e da criação de gado desde jovem. E se alguém lhe questionar: que feridas são estas em tuas mãos e corpo? Eis que ele explicará: fui ferido na casa de meus amigos. O pastor ferido e suas ovelhas. Levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu amigo e cooperador, declara Javé dos exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão aos pequenos. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, avisa o Senhor. Farei passar essa 1/3 parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo. E ela exclamará: Javé, o Senhor, é o meu Elohim, Deus. Capítulo 14. A vinda do reino do Senhor. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então, Javé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Javé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus kadosh, santos. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido de Javé, no qual não haverá separação entre dia e noite, porquanto mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade permanecerá. Naquele dia, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, o Mar Morto, e a outra metade para o Mar do Ocidente, isto é, o Mediterrâneo, e isto se dará tanto no verão como no inverno. O reino universal de Javé. Javé será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Então, toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimom, ao sul de Jerusalém. Ela se parecerá com Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu próprio lugar, desde o portão de Benjamim até o local do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Hananeel até os tanques de prensar uvas do rei. Eis que será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a maldição com a qual Javé haverá de castigar todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda de pé. Seus olhos apodrecerão nas órbitas, e também a sua língua em sua boca. Eis que naquele dia, grande desespero e confusão causados pelo próprio Javé tomarão conta dessas nações. Cada pessoa agarrará quem estiver mais próximo de si e o ferirá. Do mesmo modo, Judá batalhará contra Jerusalém.
Serão sequestradas todas as riquezas das nações vizinhas, ou seja, grandes quantidades de ouro, prata e muitas vestes. E a mesma peste que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos em seus acampamentos, os cavalos, as mulas, os camelos e sobre os jumentos. Javé será adorado em Jerusalém. Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vierem lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar Javé, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa de Sukkot, dos tabernáculos ou cabanas. Mas, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Se os egípcios não subirem, nem vierem, a chuva também não virá sobre eles e suas propriedades. Mas a praga com que Javé ferirá as nações que não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos cairá sobre eles. Sim, esse será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia, estará inscrito em todas as sinetas penduradas nos cavalos: consagrado a Javé. E os caldeirões e panelas no templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. E todas as panelas nas cidades de Jerusalém e Judá serão dedicadas a Javé Todo-Poderoso. E, portanto, todos que vierem sacrificar tomarão destas panelas separadas e cozinharão nelas. E, a partir daquele dia, nunca mais haverá Kenã-Ani, cananeus, traficantes, na casa de Javé, o Senhor dos Exércitos.